Oi pessoal, tudo tranquilo com vocês? Então vamos a mais um vídeo hoje da série Super Upgrade da Blauer. Nós vamos falar da instalação do novo firmware. Bom, eu fiz já alguns testes nela, na impressora com firmware antigo, e durante esses testes eu tive que bolar algumas modificações, vamos dizer, eu vou chamar de kits, para todos os eixos para que funcionasse corretamente. Mas isso eu vou falar num outro vídeo, porque para explicar o que teve que ser feito, tá? Porque não adianta só pegar e colocar, porque não vai funcionar direito. Bom, mas vamos ao tema desse vídeo. Para você fazer o upgrade da sua impressora, não é tão fácil assim. É um pouquinho complicado. Por quê? O Marlin original, ele é feito para que você use Core XY. Para você poder fazer as alterações para uma cartesiana, para uma delta, você tem que se basear numa impressora de um fabricante que tenha isso. Por quê? O que acontece? Teoricamente, o Marlin é um software open source, isso quer dizer aberto ao público, não tem dono, todos nós somos donos. Tem um pessoal que desenvolve, os desenvolvedores, eles não são empregados, eles fazem, tem lá a contribuição, então os caras fazem. Infelizmente, os fabricantes de impressoras não investem nesse pessoal, que seria muito melhor para eles, até porque é uma grande comunidade no mundo inteiro. Então o que acontece? Que isso está errado, tá? Tem fabricante que pega o Marlin, que não é dele, e ele faz alterações no software, não é configuração, tá? No software, se torna proprietário desse software. Isso está errado, isso, vamos dizer assim, não é correto. Não vou dizer que seja ilegal, mas moralmente não é correto, até porque ele não é o dono. Ele deveria pegar essas alterações e disponibilizar no repositório para a comunidade que desenvolve pudesse colocar isso dentro do Marlin, mas isso não acontece. Então você fica preso com algumas coisas. Você fica na dependência do fabricante disponibilizar para você o firmware. O que acontece? Você tem que pegar, e a impressora que você comprar, você precisa tomar cuidado, porque você precisa ver se o fabricante disponibiliza o firmware da impressora, porque se der algum crepe, você tem aonde pegar esse firmware e reinstalar na sua impressora, ok? Mas você fica limitado, você não pode fazer uma alteração, então você fica amarrado com a impressora. Por exemplo, no caso da Blauer, eu tenho, desde o primeiro software que foi lançado, quando a impressora foi lançada, até o último aqui, então eu sempre olhei, eu fui pegando, fui salvando, então eu tenho todos. Mas eu não consigo fazer algumas alterações. Eu vou mostrar isso para vocês depois no computador, o porquê. Tem um site que eu vou colocar na descrição do vídeo, onde tem, vamos dizer assim, os arquivos de configuração H e configuração adv.h. Eu acho que, não vou dizer 100%, mas 90% das impressoras disponíveis no mercado. Só que tem um problema, o que está disponibilizado lá. Você tem que fazer algumas mágicas para poder instalar isso, e é muito trabalhoso, não é fácil, tá? É bem trabalhoso, então não é para qualquer um mexer. Então eu aconselho a não mexer, mas eu vou colocar lá, se você quiser, você pode fazer, porque você teria que usar o Arduino, tá? Você precisaria trocar os arquivos de configuração H, colocar esse que é disponibilizado, depois no próprio Arduino você mandar para a impressora através do código binário, porque ela funciona com código binário, e para ver se dá tudo certo. Não é simples, porque a partir do Marlin 2.0, o Marlin ele foi direcionado para impressoras, para placas de 32 bits.
Então aí você usa o Visual Studio Code, tá? Com a plataforma I/O para poder fazer as configurações, transformar os arquivos que você precisa instalar aqui. O Arduino não é aconselhável, pelo menos por enquanto. Pode ser que futuramente você consiga fazer isso, mas por enquanto você pode tentar. Aí meio complicado. Então, qual que é a melhor solução? Você pegou o do fabricante e você instala aqui. Você faz o upgrade ou reinstala aquilo que você tem. Porque outras formas é um pouco complicado. Eu vou deixar tudo disponibilizado para vocês. E aí, se vocês quiserem, vocês façam. Eu não fiz porque dá muito trabalho e eu tenho o firmware aqui atualizado, tá? Que eu vou mostrar depois para vocês quais são as melhorias que tem. Quem quiser esse firmware, tem disponível no site da 23Blauer. Eu vou deixar o link aqui também. Você pode baixar lá de acordo com a versão da tua placa e você instalar. Eu vou mostrar como é que faz essa instalação, tá? É bem simples, não é nada misterioso. Tem esse probleminha. Se a tua impressora não tiver, o teu fabricante não fornecer isso para você, você pode usar o lado do site e tentar fazer. Como eu estou dizendo, é complicado, tá? Não é simples. Legal? Então vamos lá, eu vou mostrar no computador o que você tem que fazer para instalar, que é muito simples, e também depois na impressora como é que funciona aqui, quais são as novas funções que vão ter, tá? No novo firmware. E uma outra coisa, em função disso, eu vou fazer um vídeo futuramente também. Cuidado com a placa que você comprar, que você for ou construir uma impressora ou você for trocar na sua impressora, tá? Eu vou fazer um vídeo específico disso explicando por que você tem que tomar cuidado, tá bom? Então vamos lá que a gente vai ver como é que faz essas coisas. Bom, é muito simples, como eu falei. Para que você tenha um arquivo bem completo, tá? É importante que você tenha isso aqui: MKS fonte, MKS PIC, MKS Wi-Fi, que no caso eu tenho. Se você não tiver, isso aqui não é necessário. O Robin Nano underline 35, aqui Robin underline Nano 35, CFG. Esse CFG é tipo um bloco de notas que você pode fazer as alterações, tá? É copiar esses arquivos todos aqui e jogar num cartãozinho de memória e instalar na máquina. É super simples fazer, não tem que fazer nada. Se você quiser fazer alguma alteração, tipo, você entra aqui, ó, aqui que você faz só que aí você precisa aprender a falar chinês, tá? E então começa a ficar um pouquinho complicado. Mas dá para você saber aqui as coisas, porque essa configuração é feita para a cartesiana. Se você pegar o Marlin original, não existe isso aqui, tá? Você tem só da cor, você tem vários tipos de cor, mas você não tem o restante. Por isso que eu falo que é complicado. Aqui talvez você tenha que alterar, se for necessário, que são as dimensões da sua mesa, X, Y e o Z, tá? Você faz alterações. O restante você não mexe em nada que está aqui. Tudo que está aqui é só copiar e instalar. Não tem que mexer em nada para não dar problema. Aqui tem, se você quiser instalar o BLTOT, tá? É só você, em vez aqui de 0 que é o manual, você colocar o número 1 aqui, ó. E aí você tem que configurar. Eu acho que se você usar, se a tua mesa estiver perfeitamente plana e você usar ou o espelho ou aquela placa flexível, você não tem que mexer muito. Mas aí fica de cada um, tá? Como eu falei, eu estou usando vidro, então vai continuar do jeito que está. Então, basicamente, só aqui que você consegue alterar. O restante, esquece porque você não consegue mexer, tá bom? Então, vamos lá, eu vou instalar na impressora e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Bom, então vamos ligar aqui para vocês verem como é que ficou e eu vou mostrar algumas coisas. Normal que ela aparece, tá?
Aí vai aparecer, vocês já estão vendo, que já está aparecendo diferente, tá? Aqui os ícones, já começaram a ficar diferente. Então, o que tem aqui? Vamos entrar no primeiro. O primeiro tem aqui a temperatura, que aqui, o que eu faço? Eu aqueço tanto o hot end quanto a mesa aqui, tá? Eu aqueço os dois, um ou outro, tá? E aqui tem, eu não sei se é igual ao antigo, que eu não me lembro agora. O segundo aqui é para que eu faça, mande filamento sair ou eu puxo o filamento. Então, mesma coisa, eu faço aqui, acho que é igual ao anterior. Aqui é a movimentação dos eixos, tá? Aqui são os homes, para fazer os homes. Aqui é para desativar o motor, desligar, para ficar fácil de você mexer. Aqui é o nivelamento. Eu preferi pôr nela, deixar nivelamento manual, não pôr o belitote. Por quê? Eu estou usando espelho, então o espelho ele é plano, como eu falei, o espelho é uma coisa muito simples. Se eu nivelar 4 pontos nele aqui, acabou. Não existe deformação no meio, lugar nenhum. Então eu preferi deixar o manual. O que é aqui? Aqui é para tirar e colocar filamento, tá? Só difusor. Aqui embaixo tem mais coisas. O que é aqui? Aqui para você fazer o PID, ajuste, para você, o storage é para você salvar, vamos dizer assim, tá? Vamos ver se acontece alguma coisa. Eu acho que isso aqui é nivelamento. Vamos ver. Já apertei aqui. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Vocês estão vendo? Deixa eu até mexer aqui. Vocês vão ver, ela está descendo. Mas eu não sei exatamente o que é. Aqui, ó, pelo jeito. Vou apertar outro aqui. Vamos ver. Acho que isso aqui é só para... Isso aqui funciona como se fosse um G28, eu tô achando. Vamos ver se eu tô certo. Isso aqui funciona como um G28, tá? Todos eles são iguais. Aqui é a saída, ok. Então vamos para cá agora. Aqui que modificou bastante. Aqui eu tenho o Wi-Fi, que já está instalado, tá? Aqui eu tenho o controle do fan, tá? Que é PWM, tá controlando. Aqui eu tenho sobre o firmware, qual que é 1.0.3, tá? Da própria Blower. Qual é a versão? O que é? Aqui é para continuar, se der cair energia ou qualquer coisa, você trocar de filamento, você aperta aqui para continuar. Aqui desligar o motor, aqui é as línguas que eu posso colocar, e aqui que ficou bacana. Aqui tem um monte de coisas que você pode usar, tá? Eu vou mostrar assim rápido, não vou entrar em detalhe. O que é essa aqui? Advance, tem coisas, a configuração avançada, que aqui tá Power Off, Detection Mode, tem um monte de coisa avançada, tá? Um monte de coisa, deixa eu ver se um monte de informação. Eu não vou entrar em detalhe, como eu falei, porque então a gente vai ficar... Vamos ver aqui o motor, também tem um monte de configuração do motor, tá? Que eu posso fazer tudo aqui, só lembrar de salvar. Temperatura também, eu posso alterar tudo por aqui, que antes eu fazia tudo pelo firmware, tá? Máquina, um monte de configuração da impressora em si, tá? Também, isso facilitou muito a vida. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. E finalmente a impressão, que aqui está até com um arquivozinho, tá? Que eu estava fazendo umas impressões de testes. A única diferença aqui é que quando eu falo, eu vou confirmar aqui só para vocês verem, mas depois eu mando parar. Que não aparece aqui a imagem da peça que você vai configurar, e eu não quis ficar mexendo muito nisso. Deixa eu fazer um stop. Confirma. Então, essas alterações do novo firmware são muito boas, porque você tem praticamente tudo que você precisaria fazer, coisa simples, tá?
que você precisaria fazer configurar antes no firmware, depois instalar na máquina, eu faço por aqui. Isso facilitou bastante a nossa vida. Legal? Bom, como vocês viram, o processo de instalação é bem simples, desde que você tenha o firmware pronto, né? Só você copiar, colocar no cartão, pôr na máquina e um abraço, instalou. Aí o segredo passa a configuração do seu fatiador, que aí você tem que configurar ele para que ele imprima corretamente, tá? Isso tanto faz se qual é o extrusor que você ponha, ou se você não mexeu na impressora, você pode deixar até a original. Você pode só fazer o upgrade do firmware se você quiser, repetindo, por sua conta e sua responsabilidade. Mas tá aqui, tá? Então, obrigado pessoal, você que é novo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, ajude a compartilhar o vídeo, tem bastante informação legal, como eu digo, se você for procurar, você não vai achar, eu te garanto que mais de 80% das coisas que eu coloco aqui, você não acha na internet, ou se você acha picado. Então ajude a compartilhar, até para que outros também saibam que se precisar, tem um local para poder achar. Ok? Até o próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau.